O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, que a tua glória brilha no mundo inteiro. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tenta achar alguém que realmente seja. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando te chamei, tu me respondeste e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaac. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro temam.
Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. O Senhor Deus diz: darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amarem, protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Com os seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira, arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Ó Senhor, faz com que estes bajuladores calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, não aprenderam a temer a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. Quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e honrado a um rei. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. Ele me ensinou a cantar uma nova canção,
um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados.